Como não houve impugnação da ata da 32ª sessão ordinária de 5 de setembro de 2016, declaro-a automaticamente aprovada. Solicito ao agente legislativo que faça a leitura do expediente desta sessão. Projeto de Lei Executivo Municipal, processo 192 de 2016. Autoriza o município de Araras, por meio das secretarias municipais responsáveis pelas áreas de cultura, esporte e turismo, a celebrar convênio, parceria ou cooperação com pessoas jurídicas de direito privado, de finalidade não econômica, objetivando a realização e participação em atividades de esporte, lazer e cultura e da outras providências. É o que consta da pauta, senhora presidente. Obrigada. Dispensada a leitura das indicações e demais itens da pauta. Teremos agora a entrega de moção de congratulação de autoria do vereador Valdevir Carlos Anadão, professor D, aos profissionais de educação da EMEI Mariângela Martini, pela importantíssima contribuição para o fortalecimento da educação no município de Araras. Solicito que o vereador proponente conduza os homenageados até aqui à frente. Assim que forem sendo chamados, por gentileza, venham até aqui à frente. Sandra Facchini, Sônia Aparecida Rodrigues Malaquias, Nilda Maria Gonçalves Pio, Magda Pisani Pelissari, com a palavra, o vereador proponente, professor D. Boa noite, excelentíssima presidente Magda Celidório, nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha no plenário, público que acompanha nos meios de comunicação em casa, pela TV, pelo rádio. É um momento de grande honra, de grande orgulho, poder prestar essa homenagem a essas profissionais que dedicaram a vida a uma instituição de ensino que nos orgulha muito. A EMEI Mariângela Martini é uma referência de qualidade de ensino no município de Araras. Portanto, essa homenagem ela é uma justa homenagem a um trabalho de profissionais que dedicaram a vida a educar os nossos filhos. Eu digo isso porque a minha filha, a Laís, logo que nasceu, um pouquinho depois, esteve vivenciando 2 anos nessa instituição, o carinho e o cuidado que ela foi tratada, a segurança que nos é passado por essas profissionais, tudo isso para um pai novo, início ainda, de vida, de casado, faz uma diferença enorme. A creche, a MF Mariângela Martini, nos 4 cantos da cidade, é reconhecida pelo seu trabalho. Isso mostra o quanto o serviço público ele deve ser valorizado. O serviço público pode e deve ser referência de qualidade. E a Sandra, a diretora que conduziu tão bem a sua equipe durante esses anos de trabalho, uma profissional dedicada, nas visitas que eu realizava na creche, a gente percebia o diferencial que é a doação. A doação. Estar à frente do serviço público é diferenciado mesmo. O profissional, o tempo todo ele vive desafios que muitas vezes instituições privadas não passam. Mas a Sônia, com muito esmero, dedicação e confiança,
foi conquistando a comunidade, ela tem a comunidade na mão, ela tem um ponto diferencial, foi conseguir a comunidade. Portanto, eu presto essa homenagem em nome de todos os moradores da Zona Norte, Jardim Piratininga, Santa Rosa, Santo Antônio, São João, que deixaram os filhos, que deixam os filhos todos os dias para trabalhar e têm a confiança de deixar em boas mãos, né? Magda, Nilda, Soninha, é uma merecida aposentadoria. Agora elas vão descansar um pouco, trabalharam muito. Estava falando com a Soninha, parece que não está descansando muito ainda, né, Soninha? Mas vai descansar logo, em breve, merecida aposentadoria. Portanto, como vereador, como representante da população, como morador da Zona Norte, é motivo de muito orgulho estar aqui prestando essa homenagem. É uma justa homenagem, é um trabalho maravilhoso. A creche é referência na cidade de Araras. A gente parabeniza a prefeitura também pelo trabalho que realiza ali, nas visitas que nós fazemos até o local, sempre com muita atenção. Os pais reproduzem isso. Portanto, recebam essa homenagem desse vereador da Câmara Municipal pelo trabalho que vocês desenvolveram e que Deus abençoe, que Deus retribua para vocês esses anos que vocês dedicaram aos filhos dos nossos ararenses, da nossa cidade. Portanto, uma boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Com a palavra, a senhora Sandra Facchini. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal, vereadora Magda, excelentíssimo senhor vereador, professor D, proponente desta moção, vereadora, demais vereadores, colegas homenageadas, público presente, senhoras e senhores, boa noite. É com muita honra e alegria que comparecemos a esta casa nesta noite a fim de recebermos esta moção. Sim, chegamos ao final de uma etapa em nossas vidas e eu disse que não ia chorar, hein? Muitos foram os desafios enfrentados, mas as vitórias e conquistas obtidas nos asseguram que a missão foi cumprida. O nosso trabalho esteve voltado para garantir o bem-estar e o desenvolvimento dos alunos. Agradecemos a Deus por nos permitir fazer parte da história da EMEI Maria Ângela, contribuindo durante esses anos em prol da primeira infância e da educação no município de Araras. Dá para ver que estou ainda muito abalada com a aposentadoria. Agradecemos à Prefeitura Municipal, à Câmara Municipal, à Secretaria de Educação, os nossos familiares, os colegas de trabalho, os pais de alunos, os alunos, a comunidade do entorno da escola, os amigos, parceiros da escola, enfim, todos que colaboraram para que pudéssemos desempenhar da melhor forma nossas funções e atribuições, concluindo nossa jornada. Desejamos sucesso a todos aqueles que lá continuarão o seu trabalho, nunca esquecendo da importância que tem um trabalho de equipe. Recebam todos o nosso abraço e muito obrigada.
Presidente, poderia pedir um momento de silêncio pelo falecimento da senhora Guiomar Mansur Manente, por favor, presidente. Vamos guardar um momento de silêncio pelo falecimento aqui mencionado pelo vereador Dr. Nussi e todos os falecimentos ocorridos na última semana no nosso município de Araras. Passaremos agora à tribuna livre e temos uma oradora inscrita, Priscila Costa Silva, que discorrerá sobre o Conselho Municipal da Juventude. Eu peço que o vereador Breno Cortella conduza a oradora até a tribuna. Boa noite, Priscila. Boa noite, presidente. Seja bem-vinda a esta casa. Você tem 10 minutos para a sua explanação e deverá conceder a parte aos vereadores que solicitarem. Com a palavra, Priscila. Obrigada. Boa noite a todos que estão aqui presentes hoje. Eu me chamo Priscila, sou presidente do Conselho da Juventude aqui de Araras, aliás, a primeira presidente do Conselho recém-criado, ou que acabou de iniciar as suas atividades. O Conselho da Juventude de Araras, ele vem de uma lei de 2014, já como resposta às conferências municipais que aconteceram aqui na cidade, e ele tem como foco ser uma ponte entre a sociedade civil e o poder público, como todo o Conselho. Obrigada. Então, só que nesse caso, a ideia é dar voz à juventude na política. Acredito que uma parcela da sociedade que acaba se distanciando, mas que tem muito a oferecer, e esse é um caminho bastante produtivo. O Conselho, ele teve uma eleição em dezembro, uma chamada foi feita pela Coordenadoria Municipal da Juventude, ano passado. Em dezembro, dia 5 de dezembro de 2015, houve a eleição e, na verdade, quase todos os jovens que estavam presentes no Centro Cultural no dia 5 de dezembro do ano passado entrou para o Conselho da Juventude, quase todos, porque haviam poucas pessoas, tanto pelo problema da divulgação, quanto pelo interesse mesmo nessa vida política, que a gente vai ter que batalhar para poder mudar um pouco essa cultura. E somente em junho, dia 13 de junho, saiu a nomeação e publicada em Diário Oficial no dia 21 de junho desse ano. A nossa primeira sessão ordinária, ela aconteceu no dia 14 de julho, e foi já nessa primeira sessão que nós escolhemos a diretoria. E foi lá que eu fui escolhida como presidente, mas por conta da participação, por ser uma pessoa mais curiosa, talvez, e sempre presente aí nas questões, e foi o caminho mais viável ali na hora, mas foi de forma bastante simples e não é tão informal quanto uma reunião como essa, por exemplo. Os nossos encontros, a gente definiu que aconteçam todo o terceiro sábado de cada mês, terceiro sábado do mês, na Casa dos Conselhos, às 15h30 da tarde. A importância de estar aqui hoje é justamente para apresentar o Conselho para vocês e expor a nossa presença, que ela já começa a partir de amanhã, simbolicamente, com a nossa posse, aqui mesmo nesse local, a partir das 20 horas. E na próxima semana nós temos uma proposta de conversa com os candidatos a prefeito, inclusive todos serão comunicados amanhã apenas, para a gente falar sobre as políticas da juventude.
E por que é tão importante essa distinção da juventude em relação a outra parcela, né? Porque a gente já vem com uma discussão sobre criança e adolescente mais antiga. E em 1985 foi o Ano Mundial da Juventude, e que a ONU propôs, e a discussão a respeito da importância de se falar sobre a juventude especificamente, ela foi por conta de ser nessa fase que a gente tem início na vida profissional, que a gente tem questões universitárias, enfim, que não são relacionadas às questões da adolescência. Então, a gente precisava ter uma representação específica, né, para nós, para nos atender. Isso em 1985, então, teve esse Ano Mundial da Juventude. E aqui no Brasil, na década de 90, houveram algumas manifestações aí em relação à juventude, mas só a partir de 2010 é que isso realmente começou a acontecer. É que a gente teve a liberdade e força para que fosse liberado o Estatuto da Juventude, que ele fosse aprovado, realmente se tornasse um estatuto de fato em 2013. Então, são 11 direitos que são relacionados à juventude, que vai desde trabalho, direito à comunicação, acesso à justiça, participação na vida política. E, então, são 11 direitos que na verdade, englobam toda a vida jovem. Então, por isso, a importância da gente ter um trabalho voltado para a juventude. A importância do Conselho é justamente para atrair essa mão de obra social que a gente tem e colocar ela no meio da política. É necessário que tenha essa aproximação para a gente quebrar um pouco alguns estereótipos, alguns paradigmas em relação à nossa política. E as propostas do nosso conselho, que a gente já elaborou, são baseadas nas conferências municipais que aconteceram, também são baseadas no Estatuto, né, nos 11 direitos. Então, o Conselho já tem um plano anual de atuação. Ele funciona a cada 2 anos, que vai trocar, então, a gestão, e 1 ano para a presidência. Então, já tem um plano, e nesse plano a gente vai organizar a próxima conferência municipal, o Fórum Municipal da Juventude, também o trabalho de formação dos grêmios nas escolas, e isso é muito importante para atrair mesmo o público, entender mais o funcionamento da política, né, desde as funções de vereador, a presidência, enfim, entender como funciona esse sistema político que a gente está envolvido, e isso é empoderar a juventude nesses assuntos. E não ficar limitado apenas ao voto, né? E entender que a participação popular ela é muito necessária para que as políticas públicas sejam alcançadas de fato. Então, é esse o papel do Conselho, de aproximar a juventude aí das questões da política. E essa formação dos grêmios, né, é um dos nossos maiores focos, mas também divulgar cultura, promover aí questões, discussões na cidade que são muito pertinentes para nós e que ainda ficam um pouco abafadas, né? Então, o Conselho da Juventude, ele, na próxima semana, com essa discussão que a gente pretende fazer com os candidatos, a gente quer buscar também algumas perguntas. Foram enviados ofícios para conselhos, escolas e as universidades, para que pudessem também nos enviar a sua pergunta, o seu desejo, a sua demanda. E para que a gente possa começar a trabalhar direito, de fato, o que a gente já propôs, e vai ser a nossa ação agora no final do ano, a partir já agora desse último trimestre, é começar uma pesquisa socioeconômica para a gente descobrir quem de fato é o jovem ararense, onde está a juventude ararense e quais os desejos, seus anseios, suas críticas, para a gente mapear dessa forma e atuar de uma forma mais eficaz.
Eu, como antropóloga de formação, vou encabeçar aí essa pesquisa, mas vou ter a ajuda de muita gente. São 42 pessoas que formam o conselho, sendo 21 titulares, 21 suplentes, e todos que representam a sociedade civil, que são no total de 34, que são representantes da sociedade civil, e o restante representantes do poder público, todos são ligados diretamente a algum movimento social. Então, temos participantes da comunidade negra, do movimento artístico-cultural, temos o pessoal ligado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, são diversas áreas que estão ligadas para somar. E como o assunto da juventude é transversal, a juventude faz parte da vida de todos nós, então ele é bem complexo e a ideia é a gente trabalhar bastante e envolver cada vez mais pessoas mais jovens aí na cidade. Eu vou agradecer e finalizo por aqui. Se tiver alguém com alguma pergunta. Com a palavra o vereador professor D. Obrigado, presidente. Boa noite, Priscila Costa Silva, presidente do Conselho Municipal da Juventude. Eu te parabenizo e parabenizo os conselhos, os membros do conselho, que essa iniciativa de realizar esse debate com os candidatos a prefeito é uma iniciativa inovadora. Eu acredito que nunca a juventude realizou esse tipo de debate. E é importante vocês serem ouvidos, questionar. Acho que é um papel ativo mesmo, como você usou a expressão, o empoderamento da juventude. Essa é o papel da juventude, ser ativa no processo democrático. Não apenas votar, É o momento em que vocês vão ouvir os candidatos, fazer os questionamentos e buscar as melhores políticas públicas para a juventude. É um papel ativo. Nós temos, inclusive, candidatos que participaram do projeto Câmara Jovem, estão nesse processo. A renovação é importante, a juventude precisa realmente participar da vida política do país. Portanto, essa estruturação do Conselho, esse fortalecimento do Conselho, e como você bem disse, isso parte muito dos grêmios estudantis, que ainda é um desafio grande na nossa cidade. Os grêmios ainda, vocês precisam fazer um trabalho, eu entendo, de conscientização com esse jovem, porque muitos grêmios ainda não estão ainda exercendo o seu verdadeiro papel, Às vezes falta essa conscientização, às vezes a própria direção da escola muitas vezes não entende o papel que o Grêmio tem que exercer, essa autonomia que o Grêmio tem que ter, porque desacomoda muitas vezes, E o papel do Grêmio é esse mesmo, às vezes desacomodar mesmo, entender o que pode ser mudado dentro da realidade. Portanto, eu te parabenizo e coloco o mandato à disposição. Eu sou professor da rede estadual, das redes particulares. A gente está em contato com a juventude, naquilo que for necessário, eu me coloco à disposição de vocês para divulgar as ações e contribuir. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Dr. Núcio. Priscila, parabéns pela sua indicação como presidente do Conselho. E os conselhos municipais, todos eles, são muito importantes para a comunidade principalmente, mas também é importante para o administrador, tanto quanto é para a Câmara também. Então, a participação, principalmente da juventude, que eu vejo com muito bons olhos, porque hoje a classe política tem uma imagem extremamente ruim frente à população de maneira geral, e principalmente frente aos jovens. E muitas vezes isso desestimula a participação das pessoas. E é importante que, em primeiro lugar, como você falou, que eles entendam o funcionamento de cada poder e quanto é importante cada poder, legislativo e o executivo, no caso, e inclusive o judiciário. Todos os poderes da República têm a sua importância na participação da sociedade, na elaboração dos projetos, naquilo que é bom para a comunidade como um todo. E é importante que esses conselhos, como você falou, que tem uma organização em escala, até para baixo, inclusive dentro das escolas, é o grande celeiro de formação de lideranças. E é uma coisa que nós perdemos nos 20 anos de governo militar, que se reflete até hoje ainda na política, a ausência de liderança, de pessoas interessadas realmente na melhoria da qualidade de vida, no progresso do país. Quanto tempo nós perdemos
com maus administradores, com políticos corruptos, que esse Brasil poderia estar tão melhor, né, do que está hoje, né? Apesar de ter tido um progresso realmente material, mas quanto poderia estar melhor nosso país se nós tivéssemos lideranças, pessoas imbuídas com sentimento de progresso, de comunidade, de realmente trazer as pessoas a uma situação melhor de vida. Então, eu fico muito entusiasmado com suas palavras, gostei de ouvir o que você falou. Entenda que o Conselho é muito importante e ele tem uma participação efetiva dentro da estrutura administrativa. Né? Todos os conselhos municipais, inclusive da juventude. Isso. Então, E o nosso trabalho é um trabalho voluntário, né? Então, acho Exatamente. bastante interessante esse ponto, porque quem está realmente interessado. pois é, e quantos líderes poderão surgir, então, daí em diante? Né? Líderes comunitários, políticos, enfim. Porque a política, ela é boa, desde que ela seja feita por gente boa. Então, é importante que as pessoas entendam isso e consigam trazer para a sociedade pessoas que realmente imbuídas do desejo de progresso comunitário, principalmente interessado no progresso da nossa comunidade, que isso é o mais importante. Parabéns, conte com a gente nessa sua nova empreitada. Muito obrigada também. Com a palavra, o vereador Breno. Obrigado, presidente. Uma boa noite aos amigos e amigas que nos acompanham nesta sessão. Priscila, eu quero parabenizá-la, saudá-la pela iniciativa de vir aqui à Câmara Municipal, usar deste espaço do Poder Legislativo para divulgar este início de trabalhos do Conselho Municipal da Juventude e saudar você e todos os membros, porque fica claro, como já os colegas que me antecederam disseram, fica claro o interesse, a possibilidade que vocês já estão utilizando desse espaço que foi propiciado por uma lei municipal, pela iniciativa do governo municipal, que abriu os espaços e vocês estão agarrando esta oportunidade, estão com vontade de trabalhar, estão empenhados, dedicados, estão voluntariamente se apresentando e que isto possa estimular outros jovens também a se engajarem no Conselho Municipal da Juventude. Você já deu aqui várias ações, iniciativas que estarão sendo preparadas, realizadas para os próximos meses, e saudá-los por isso, porque eu tenho certeza que assim, foi isso que foi pensado quando da organização do Conselho Municipal de Juventude, que ele pudesse representar as diversas facetas, setores da juventude ararense, e que a partir dali pudesse ser discutidas ações, iniciativas e o fortalecimento das políticas públicas de juventude, para a juventude, com a juventude. E vocês estão propiciando isso, que sejam políticas públicas em que a juventude está formulando também com protagonismo e fazendo junto estas ações do município, pensar que o município possa agir, e por isso que eu considero muito estruturante o Conselho Municipal de Juventude para que políticas públicas duradouras para a juventude possam ser executadas. Parabéns, conte conosco com esta Câmara Municipal. Obrigado. Obrigada. Com a palavra, o vereador Zebedé. Obrigado, presidente. Boa noite a todos e todas. Priscila, boa noite. Parabéns pela atitude de vir aqui nessa tribuna falar de um tema tão importante, que é os jovens. E a Câmara Municipal, ela tem, dentro do possível, dado esse passo importante, que é, às vezes, aprovar o Conselho, aprovar a Coordenadoria da Juventude. Recentemente, a gente aprovou a Semana da Juventude, mas nada disso traz resultado se não tiver a participação do jovem. E essa iniciativa de sentar e conversar com os futuros administradores dessa cidade é muito importante. E é muito importante que vocês realmente se reúnem a ponto de cobrar um compromisso, Porque criar a coordenadoria foi simples, foi tranquilo pela Câmara para ser aprovado. O Conselho, também a Semana da Juventude, inclusive recentemente aprovado aqui, que coincide no dia 12, a Semana da Juventude será na semana do dia 12, Dia Mundial da Juventude. Mas se não tiver jovens, assim como você, e esse Conselho, você sabe que uma das tarefas mais difíceis é convencer as pessoas a participar daqueles momentos
importante para que ele possa participar dando a contribuição. Então, parabéns, e realmente é importante essa conversa com o futuro representante da nossa cidade, no caso o prefeito, para que vocês tenham a segurança de que vocês vão ter condições de elaborar a proposta e ela acontecer realmente na prática. Parabéns, viu? Muito obrigada. Com a palavra o vereador Bonezinho. Obrigado, presidente. Boa noite a Vossa Excelência, boa noite a Priscila, boa noite a toda a população. Priscila também pode contar com o apoio desse vereador para todas as ações do Conselho, não só por eu ser o vereador mais jovem desta casa, mas também por aprovar políticas públicas em que o jovem esteja engajado. E o Conselho é um espaço muito importante de um debate democrático e um debate que propicia, sim, que o jovem faça uma intervenção direta e que chegue também à administração pública. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns pela disposição. Leve meu abraço a todos os membros do Conselho e o que vocês precisarem, eu estou à disposição aqui na Câmara. Obrigado. Obrigada. Só justificar a ausência dos demais, porque a grande maioria está na universidade agora. Priscila, seja sempre muito bem-vinda a esta casa. A Câmara Municipal está de portas abertas. Nós nos colocamos à disposição, colocamos também o legislativo, o jurídico à disposição de vocês, no que for necessário, para poder auxiliá-los e ver vocês assim participar ativamente desse conselho. Seja sempre muito bem-vinda aqui, você e os demais integrantes do conselho, e você tem 1 minuto para as suas explanações finais. Obrigada. Acho que o papel mais importante de formação dos grêmios, enfim, esse nosso papel é de mudar um pouco o perfil da nossa juventude, que ela está tão forte nas críticas, mas ainda a desenvolver muito o seu papel atuante, o seu papel de elaborar as ideias para que possam colocar, para soluções, focar menos o problema e mais a solução dele. E essa é a postura que essa gestão do Conselho quer levar, e então que a gente possa se unir, porque a juventude não vai trabalhar sozinha. Eu vou precisar realmente da ajuda aqui dessa casa e de todos que oferecerão sua ajuda, com certeza eu vou buscar. E muito obrigada. Obrigada a todos. E boa noite. Dando prosseguimento à sessão, passaremos agora à terceira parte, denominada Palavra Livre. Uso da palavra pelos vereadores e vereadoras pelo prazo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Zé Bedé. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha pelos meios de comunicação, meu boa noite a todos. Senhora presidente, eu gostaria de falar aqui nessa tribuna sobre uma indicação a qual eu tive a oportunidade de fazer uma visita lá na cooperativa Araras Limpa, a qual tem um papel muito importante com aqueles cooperadores, catadores, que faz a reciclagem das regiões a qual o município deliberou que fosse feito a coleta seletiva, e eu pude ouvir deles e sair de lá muito comovido, a ponto de sugerir para a administração
uma renda mínima para aqueles colaboradores tão importantes para a nossa cidade, que são aqueles que trabalham ali separando e reciclando todo o material que ali chega para eles. Sabemos que a administração já tem uma participação importante, que é arcar com o transporte, de levar esse material até a usina de reciclagem. Também sabemos que lá tem uma estrutura a qual a energia consumida é custeada pela prefeitura, mas eu que vim de uma família que sabe muito bem o que é dificuldade, não poderia fugir da responsabilidade de fazer uma indicação de uma renda mínima para aqueles colaboradores. Eu acredito que é possível a administração incluir no convênio com a Araras Limpa, essa cooperativa, um compromisso de que fosse repassado um valor e distribuído para esses colaboradores. Sabemos que eles trabalham, a renda dele é de acordo com o lucro daquele material, e todos sabem a dificuldade. Além de não estar conseguindo essa renda mínima, eles estão hoje conseguindo muito pouco, não chega nem a meio salário mínimo, muitas vezes não chega a meio salário mínimo. Então, como que nós pode aceitar e não discutir um tema tão importante como esse, de garantir pelo menos que aquele colaborador saia daquele local, pelo menos com um salário mínimo garantido. Hoje, eles faz o rateio da distribuição dos lucros, chega a R$400. Então, acho que a prefeitura tem condições de elaborar uma lei e mandar para esta casa, garantindo uma renda mínima. Eu tive a curiosidade de pesquisar no país e pude ter como experiência, como referência, alguns municípios do país que têm leis desta natureza, inclusive proposta por vereadores. Eu ainda vou consultar o jurídico desta casa, o meu advogado, para ver se eu tenho competência como vereador, se tem legalidade, constitucionalidade para que eu possa apresentar. Mas assumi o compromisso com eles de que ia fazer essa sugestão para a administração, por isso fiz uma indicação e protocolei nesta casa, e espero, conhecendo o prefeito Brambila, o quanto ele tem compromisso com os mais necessitados, eu tenho certeza que ele e o departamento competente vai dar uma resposta o quanto antes para a Câmara Municipal. Não quero aqui despertar nenhuma falsa ilusão, nenhuma falsa expectativa, mas não dá para aceitar um pai de família, uma mãe de família trabalhar mais de 8 horas por dia e não conseguir levar um salário mínimo para casa. Eu tenho certeza que essa indicação, com a justificativa que está nela, vai convencer o prefeito Brambila a discutir esse assunto e chamar a secretária competente da pasta para tentar resolver esse problema. Uma renda mínima e também uma cesta básica. Eu também quero aqui, senhora presidente, reconhecer o belo trabalho da administração quanto à obra realizada no Parque Ecológico, que foi entregue recentemente, uma obra que a população aprovou. Não estive lá por força da legislação, mas as pessoas que lá estavam pôde trazer para a gente esta informação de que realmente ficou muito bonito,
e que realmente estava precisando um investimento tão importante naquele espaço que é tão maravilhoso, que é o nosso Parque Ecológico Gilberto Ruger. Eu acho que a cidade de Araras é privilegiada, ter uma área tão bonita, então não poderia, por parte da administração, deixar de fazer um investimento no lazer para que a população pudesse levar suas famílias para poder desfrutar. Quero também parabenizar mais uma vez e reconhecer o trabalho dos departamentos competentes, quanto às unidades de creches, de escolas infantis. Sabemos que já entregou 6 creches até este momento, por esta administração, com todo o apoio da maioria aqui desta casa. Então, para nós, é motivo de orgulho, de missão cumprida. Eu acho que a cidade de Araras, independente da ideologia de cada um, mas a cidade de Araras nos orgulha e nos dá motivo de dizer que é uma cidade boa de se morar, que as pessoas que administram, independente dos que já passaram, do que está, eu acho que a cidade de Araras merece um respeito político. Por isso que eu peço à população para que não deixe de acompanhar a política, que não deixe de consultar o site da Prefeitura, o site da Câmara Municipal, as redes sociais de cada representante, seja ele vereador, porque é daí que vocês vão poder ter uma condição melhor de avaliar. Mas eu deixo aqui o meu reconhecimento de que a cidade de Araras serve de exemplo para muitas cidades desse país. Eu tenho orgulho de morar em Araras. Eu moro em Araras há 25 anos e não tenho nada a reclamar. Sei que nem tudo é perfeito, nem tudo é possível, porque depende de um orçamento. Mas se tivesse condições maiores orçamentárias, eu tenho certeza que muito mais seria feito para a população. E peço mais uma vez à população que todos esses patrimônios, esses prédios públicos, essas áreas de lazer que está sendo entregue, que vocês ocupem, vocês de bem ocupem, de vocês que utiliza, não aceite aquele que muitas vezes acha que está vingando do político, vingando de um grupo, enfim, porque é da população. Eu tenho certeza, com muito respeito, nenhum prefeito faz uma praça, faz uma creche pública para o filho dele. É raro aquele que tem a necessidade de levar o seu filho, não que não leve, mas que eles têm condições de levar os seus filhos em qualquer área de lazer, mesmo sendo pago. Mas esses investimentos em todas as áreas que está sendo feito é para a população, e principalmente a população que não tem condições financeiramente de ter acesso às coisas privadas. Então, cada praça, eu peço a cada um de vocês que cuide, que participe, que desfrute, porque a Câmara Municipal e a administração municipal tem todo o prazer de entregar obras importantes que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Breno Cortella. Pelo prazo de 10 minutos. Obrigado, presidente Magda. Uma boa noite novamente aos amigos e amigas que nos acompanham nesta sessão da Câmara Municipal. Eu quero, logo de início, saudar o vereador professor D pela iniciativa da moção à Escola Municipal de Educação Infantil, Maria Ângela Martini,
pela importantíssima contribuição para a educação no município, e às suas profissionais, a diretora Sandra, também as servidoras Sônia, Nilda e Magda, e várias que aqui estiveram também prestigiando. De fato, esta Escola Municipal de Educação Infantil, Maria Ângela Martini, é uma referência para a cidade, pela dedicação dos seus funcionários, pela sua tradição, e eu tenho estado em algumas oportunidades lá em visitas a esta escola, e sempre muito bem recebido pela diretora Sandra, que realmente cumpriram uma missão importantíssima e é uma referência para a cidade, um modelo de boa atenção infantil, uma merecida homenagem, um reconhecimento que esta Câmara Municipal faz a estas profissionais, a esta escola, e claro que isso se transborda, se transmite a vários outros profissionais da educação do município, em especial a educação infantil do nosso município, que tem que se desenvolvido. Novas creches foram inauguradas nos últimos anos, creches novas ainda este ano em implantação, e a educação do município, especialmente a educação infantil, passa a ser uma referência nacional, e esta unidade municipal de ensino, Maria Ângela Martini, e suas profissionais são, em especial, merecedoras das nossas congratulações, que foram muito bem encaminhadas pelas mãos do nobre vereador professor D. Eu quero também, nesta oportunidade, desta palavra livre, saudar a administração municipal, o prefeito Brambila, pela solenidade de entrega, de inauguração da revitalização do Parque Ecológico e Cultural Gilberto Rigueirometo, que aconteceu no dia de ontem. É um marco histórico para a nossa cidade esta nova revitalização. As pessoas lá estão aproveitando este novo espaço iluminado, um espaço, era uma reivindicação já de alguns anos daquela comunidade do entorno, né, doutor Núcio, do Vila Lobos, ali também, né, do Jardim Luiza Maria, todo o entorno, né, era uma reivindicação, e nós temos visto que toda a cidade já estava usando, já estava indo lá, porque, né, uma obra que não era fechada por tapumes, pela dimensão do Parque Ecológico, nem era esse o objetivo, ela já vinha sendo utilizada. E assim, ontem, com a inauguração deste novo espaço, muito importante, uma obra de referência para toda a cidade, e que tem, né, um processo ainda de encaminhamento futuro, para que tenha também, né, a exemplo do Lago Municipal, uma referência também no turismo, no lazer, na prática esportiva, e que é um lugar de encontro da família ararense, e que outras pessoas também que têm muito visitado a nossa cidade, esse espaço do turismo de experiência, do turismo de buscar um lugar agradável, seguro. A nossa cidade tem um caminho, o plano diretor do turismo da nossa cidade passa também pela revitalização desses espaços. Então, é mais uma fase deste encaminhamento para a cidade se tornar município de interesse turístico. A revitalização do Parque Ecológico cumpre este papel, e nos anima muito verificar mais uma obra importante, uma reivindicação antiga, ser executada no último ano desta gestão do prefeito Dr. Brambila, e nós saudamos ele por esta iniciativa de estar entregando, bem utilizando o recurso público, o recurso do município, o recurso municipal, do orçamento da cidade, sendo bem utilizado, bem aplicado, e que reverte em benefícios para o cidadão. Portanto, saúdo a administração, todos os secretários envolvidos pela entrega desta revitalização, e reforço aqui o convite, para que toda a comunidade ararense possa ir lá verificar, fiscalizar, acompanhar aonde foram aplicados estes recursos na revitalização de um parque ecológico mais agradável, mais iluminado, mais seguro, mais atrativo para jovens, crianças e toda a família ararense. Obrigado, senhora presidente. Próximo vereador a fazer uso da palavra livre, vereador professor D, pelo prazo de 10 minutos. Boa noite, excelentíssima presidente Magda Celidório, nobres vereadores, vereadora, público que acompanha no plenário essa sessão, público que acompanha em casa pelos meios de comunicação. Eu protocolei indicação para a instalação de placas indicativas de idade, a qual se pode utilizar os brinquedos na praça do Jardim Milton Severino. Eu estive presente ali, foi implantado pela prefeitura
no espaço público os brinquedos para as crianças. E a gente notou ali, conversando com os moradores, que às vezes adultos, jovens com uma idade maior, utilizam os brinquedos. Então, ter esse critério para realmente ter essa manutenção da praça para crianças brincarem nesse espaço. Portanto, a placa indicativa da idade, ela pode dar essa segurança naquele espaço. Também, já foi comentado pelo vereador que antecedeu o vereador Breno, da inauguração ontem do Parque Ecológico, e nos 4 cantos da cidade, todos comentam dessa importante obra, da qualidade dessa importante obra que a cidade de Araras ganha. Já existia ali o Parque Ecológico, e é bom dizer aqui que todos os vereadores dessa casa aqui fizeram, em algum momento desses 4 anos, indicações, sempre colocando a importância, a comunidade pediu muito isso. O prefeito Brambila teve a sensibilidade, a Câmara Municipal teve a sensibilidade de ouvir essa população e fazer as indicações para o prefeito realizar essa obra importante para o município. Um espaço que vem sendo realmente visitado, agraciado por toda a população da cidade de Araras. Também protocolei indicação, estive visitando a rodoviária Padre João Modesto, uma bela rodoviária, nossa rodoviária, e ali tem um probleminha de manutenção no relógio. Tem a torre da rodoviária, que é uma rodoviária muito bonita, um projeto arquitetônico muito bonito, e há necessidade de manutenção desse relógio, né? Portanto, fiz essa indicação solicitando que a administração tenha essa preocupação com a manutenção desse relógio da torre da rodoviária Padre João Modesto. Também, a pedido dos moradores ali da zona norte do Piratininga, nós estamos com alguns problemas nas chamadas canaletas de escoamento de água, o sarjetão. Entre a rua Tietê e a rua Matão, tem um problema muito sério ali também, escoa água no morador, então a gente pede para ter esse cuidado. Fica no cruzamento da rua Tietê com a rua Matão, seria mais o escoamento da água pluvial no município. Foi matéria da Tribuna, foi matéria de jornais e outros jornais também do município, os indicadores do IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no município. Esse IDEB é o que mede, né, a evolução da educação no município. Nós ficamos contentes com a evolução, principalmente nos anos iniciais, no chamado Fundamental 1, que pega a educação infantil, Fundamental 1 até 5º ano, né? Que realmente cumpriu as metas, avançou nessas questões. Isso é importante, isso mostra o quanto vem sendo investido nessa questão de educação. Ainda há necessidade de avanços no Fundamental 2, 6º a 9º ano. Os investimentos em educação, eles demoram a aparecer, mas é necessária essa continuidade. Os governos vão se sucedendo, mas o cuidado com a educação, a valorização do professor, as provas que vêm sendo realizadas nas escolas, né? Essa avaliação que é o IAPEL, que é o Índice de Avaliação da Educação no município, que são essas 3 provas que são feitas durante o ano, é um processo que vai contribuindo para a melhoria. Portanto, os indicadores são positivos, mostra que houve evolução, pode evoluir ainda mais, mas é um desafio muito grande. A educação no município passou por uma transformação estrutural nas escolas, a gente observou isso, e agora é a busca pela qualidade do ensino. A reforma estrutural, a reforma nas escolas, a questão de quadras, bibliotecas, salas de informática, foi um passo importante, e agora é avançar nessa questão da valorização, realmente, da melhoria do ensino no município de Araras. Uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Próximo vereador a fazer uso da palavra livre, vereador Dr. Nussi, pelo prazo de 10 minutos. Presidente Magda, vereadores, vereadora, pessoas que nos acompanham. Presidente, eu havia pedido esse momento de silêncio da dona Guiomar Mansur Manente, uma pessoa conhecida em nossa cidade, de todos, viúva do senhor Orfeu Manente, que empresta o nome a uma importante avenida da nossa cidade, mãe do Orfeuzinho, mãe da Marília e da Cristina, e avó e bisavó. Uma pessoa muito benquista, uma mulher, mãe de família, uma esposa dedicada, e toca muito porque é uma pessoa que eu convivo desde que eu ainda era solteiro, desde a minha juventude,
e que deixa muita saudade a todos nós. Então fica aqui o meu abraço a toda a família e que com certeza a dona Guiomar cumpriu com a sua missão que foi incumbida de mãe e de dona de casa e de esposa. Eu mando um abraço a todos os familiares. Presidente, eu fiz uma indicação aqui para a Prefeitura com relação à recuperação do Monumento da Independência. O Monumento da Independência está soltando aquelas placas de mármore, que é um monumento tão bonito e que diz muito para todos nós. Desculpe, não é da Independência, eu falei Independência, é centenário, o Monumento do Centenário, desculpa se eu falei errado. Diz respeito a todos nós, um monumento projetado no ano do centenário de Araras. Se eu não estou enganado, foi o artista Antoninho Rodini que fez esse projeto desses monumentos. Um deles, que representa os 2 barões fundadores da nossa cidade, há muitos anos ele já foi depredado e precisaria recuperar aquele monumento, que afinal de contas é a história viva de Araras. E agora o Monumento da Independência, como se fosse um obelisco, ele também está perdendo parte da sua cobertura. Então, eu estou fazendo essa indicação para o prefeito que recupere aqueles monumentos, porque dizem muito a nossa cidade, a nossa história, e é também uma lembrança de todos aqueles que se dedicaram naquela época para fazer esses monumentos que representam o marco do centenário da cidade. No dia 10, presidente, foi o dia da valorização da vida, que marca a questão da depressão, do suicídio. E os números referentes a isso são pouco preocupantes, presidente. É a segunda causa de morte violenta depois dos acidentes de trânsito. Então, é uma coisa que nós precisamos chamar a atenção da sociedade e para esse problema tão grave, né? Você perde uma vida, um pai de família, mãe de família, um jovem, muitas vezes, pela questão da depressão, pela questão do desespero, né, espiritual que essa pessoa passa, né, psíquico, né, e nós acabamos perdendo uma vida valiosa. E já algumas cidades têm, presidente, a semana de prevenção do suicídio, ou semana de valorização da vida, ou enfim, um nome que se possa dar com relação a que chame a atenção de todos nós, né, que muitas vezes, quantas famílias são surpreendidas por um ato de desespero, né, do seu membro, que jamais pensaram que você chegaria a esse ponto. Porque vocês imaginem, para atentar contra a sua própria integridade física, que situação que a pessoa chega. Muitas vezes, para um pequeno ferimento, a gente tem um medicamento injetável, nós temos uma resistência tão grande, né, professor D? Imagine você atentar contra a sua própria integridade física, sua vida. Você imagine que situação que o indivíduo se encontra. E muitas vezes, será que uma palavra, uma mão, um sentimento de fraternidade, de humanismo, nós não conseguiríamos evitar que isso acontecesse? E nós tivemos alguns casos em Araras não faz muito tempo. Então, eu achava importante que o município tivesse, né, ou talvez um dos clubes de serviço, nos ajudasse a fazer a Semana da Valorização da Vida, com entendimento, com palestras, com sinais que as famílias possam ser alertadas com relação a esse problema, profissionais relacionados a esse problema, religiosos, médicos, enfim, psicólogos, enfim, pessoas que têm relação com esse tipo de problema. Presidente. A parte concedida ao vereador professor D. Pois não, D. Gostaria, vereador, de parabenizá-lo por tocar num tema tão sensível e tão importante na nossa cidade, no nosso país. Realmente, o que o vereador colocou, a necessidade de abrir o debate, de conversar, de buscar esses espaços. Nós vivenciamos isso na minha família, a dificuldade de passar por uma situação. A depressão realmente é uma doença,
muitas vezes não entendida e não compreendida pelos familiares. Muitas vezes a pessoa é cercada de carinho, de amor, e é algo que não se explica. Mas existe um tabu muito grande em relação a isso. O setembro agora é um mês em que essas organizações procuram conscientizar. Eu acho que nós precisamos abrir o debate a isso mesmo. E o poder público ele tem que estimular esse debate. Porque essas famílias sofrem caladas, essas pessoas sofrem caladas, e nós temos que transformar isso em algo que seja um projeto motivador, né? De consciência, de acolhimento, realmente. Portanto, está de parabéns. É um tema que o senhor teve a coragem de mexer, e conte com o meu apoio também para que a gente avance nisso. Desde já, vereador, você já está engajado nessa causa, por favor, né? Eu agradeço muito. Porque muitas vezes o problema não é só psíquico, muitas vezes o problema é físico. Nós temos algumas substâncias no cérebro que muitas vezes, na falta de uma dessas substâncias, você é colocado numa situação dessa. Às vezes não é só a psicose, o problema etéreo. Na verdade, às vezes é um problema físico mesmo, a falta de alguma substância. Né? Por isso que às vezes as pessoas não entendem muitas vezes o que acontece. A pessoa não dá sinais, ou sempre deu sinais. De repente acontece o problema e deixa todo mundo traumatizado, em virtude até das questões religiosas que envolvem o ato de tirar a própria vida, que já foi tratado com muito mais severidade no passado. Hoje nós entendemos, né? Assim como é a dependência química, assim como essas pessoas que têm problema com vício de alguma natureza, que dependem mais do entendimento do que da marginalização, né? Enfim, eu acho que é um trabalho que tem que ser feito com pessoas responsáveis, que entendem do assunto, que possamos esclarecer, fazer realmente que seja um fato trazido à tona e não escondido pela sociedade, né? Se podemos evitar ou podemos diminuir essa estatística que é muito dolorosa para muitas famílias brasileiras. Eu gostaria também de juntar aos vereadores a questão do parque ecológico. Eu mesmo, como o professor Dê falou, muitos vereadores se envolveram nisso, eu também me envolvi, sim. Foi sempre um problema que me preocupou, realmente. Começamos lá com o término da avenida, que se encontrava faltando um quarteirão para terminar, depois com a calçadinha para que as pessoas fizessem as caminhadas, com desassoreamento do lago, enfim, agora com a recuperação do parque, com a troca toda da instalação elétrica, com a colocação de aparelhos para atrair para a atividade física, alguns inéditos na nossa cidade, na nossa região. Então, fica aqui os parabéns ao prefeito Brambila, que não deixa de trabalhar, sendo seu último ano do governo, não é candidato à reeleição por questões legais, mas que vem trabalhando com afinco durante todo o seu mandato e com certeza quer fechar com chave de ouro esse seu mandato que tanto progresso trouxe à nossa cidade. Parabéns, prefeito, parabéns aos secretários envolvidos, parabéns, Araras, por receber um parque completamente recuperado à disposição de toda a população. Muito obrigado, presidente. Temos nesse momento o intervalo regimental, consulta o plenário se podemos dispensá-lo e passarmos para a ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a dispensa do intervalo regimental. Ordem do dia. Projeto de lei do Executivo Municipal, processo número 162 de 2016. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Uninter Educacional S.A. Mantenedora do Centro Universitário Internacional, Uninter, e da outras providências. O projeto está em discussão. Não havendo ninguém para discutir, coloco o projeto em votação. A votação é simbólica, maioria simples para a sua aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo, processo número 182 de 2016, de autoria do vereador Marcelo de Oliveira. Outorga o título de cidadão ararense ao senhor José Neves Nunes,
pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Belém, Ministério Araras. A votação é secreta, 2/3 para a sua aprovação. Convido o vereador proponente e o vereador Éder Miller que acompanhem a votação. Vereador Marcelo de Oliveira. Para a votação. Vereador Éder Miller. Vereador Dr. Nussi. Vereadora Anete. Vereador do Segurança. Vereador Breno. Vereador Bonezinho. Vereador Professor D. Vereador Erison. Vereador Zabedé. Esta vereadora presidente. Solicito que façam a contagem dos votos. O projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcelo de Oliveira foi aprovado. Passaremos agora às explicações pessoais. Uso da palavra pelos vereadores pelo prazo de 5 minutos. Primeiro vereador a fazer uso das explicações pessoais, vereador Zabedé. Eu dispenso, senhora presidente. Vereador dispensa a palavra. Nada mais havendo, convoco a senhora vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 19 de setembro de 2016, às 20 horas. Declaro encerrada a presente sessão.